Fala, meus amigos e minhas amigas empregados e empregadas domésticos do lar. Estamos aqui pro 10º episódio. Quem diria que a gente ia conseguir chegar no 10º episódio? Eu já sabia, porque quem tem Deus no coração, né? A tendência é essa, é a gente conseguir realizar aquilo que a gente sempre planeja. Então, eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus. E a vocês que estão aí assistindo meus podcasts, as pessoas que estão, de alguma forma, compartilhando, eu fico muito grato por isso, porque é através de vocês que a gente vai conseguindo evoluindo aos pouquinhos. Porque isso daqui é aquilo que eu falei, né? Aqui a gente está aqui para valorizar a carreira dos empregados domésticos, né? É uma forma das pessoas conhecer o que esses empregados domésticos fazem numa residência, né? Então, de alguma forma, vocês agora vão conhecer histórias profissionais do mais alto nível que vocês não tinham acesso, não conhecia, não sabia as histórias deles, e a gente vai estar aqui justamente trazendo esses empregados domésticos para falar um pouco da sua carreira, da sua história de vida, de alguma forma tentar homenagear esses funcionários. Eu fico muito agradecido às mensagens que eu venho recebendo em todas as minhas redes. Eu só tenho que agradecer e dizer que eu estou muito feliz, que por mais que a gente tenha uma vida corrida, que sempre a gente não para de trabalhar, a gente tem uma vida muito agitada quem trabalha em casa de família. Graças a Deus eu consigo conciliar aqui, trazer o meu convidado, ele faz um pouquinho de esforço, eu também faço um pouquinho de esforço, e a gente consegue vir aqui bater um papo para trazer esses conteúdos para vocês assistirem e vocês conhecerem um pouquinho da história deles. Estamos chegando no 10º episódio. Estou muito feliz de estar chegando nesse 10º episódio. Não imaginaria que ia estar hoje produzindo o 10º episódio. E dentro desse 10º episódio, a gente trouxe uma pessoa também muito especial também. A gente trouxe uma copeira que tem uma experiência muito grande, que é a Nice. A Nice, vocês vão ver, só de vocês olhar para a Nice, bater o olho nela, vocês já vão sentir assim uma energia maravilhosa. Foi o que eu senti quando eu comecei a falar com a Nice. Eu queria agradecer aqui a Samile, né, que me indicou a Nice. A gente começou a bater um papo, eu e a Nice. Então, o legal da gente fazer isso é que a gente vai conhecendo pessoas através de outras pessoas e a gente vai se encantando com essas pessoas, né? Então eu estou começando a ter novas amizades e fico muito grato das meninas que ali no meu ciclo de amizade me indicam outras meninas para participar do podcast. Eu fico muito feliz quando eu vejo que elas aceitam. Não, Regi, eu quero falar. Olha, muito obrigado por vocês estarem participando do meu podcast. E dentro disso, hoje a gente trouxe a Nice. A Nice é uma copeira de muitos anos, trabalhou em várias funções dentro de uma residência. Ela tem uma história linda e é isso que a gente vai contar hoje aqui. E eu recebo a Nice no 10º episódio com muito prazer. Nice, muito obrigado por participar do meu podcast, o nosso podcast. E é uma honra receber você aqui. Eu sei que você estava um pouquinho nervosa, mas fica tranquilo que é um bate-papo de amigo. Nice, muito obrigado por vir aqui no nosso podcast. Bom dia, Regis. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade e realmente eu estou bastante nervosa. Mas fica tranquila que é um bate-papo de amigos. Eu olho para ali ou fico olhando para Pode vocês? falar normal. Estou bastante nervosa, mas feliz de estar aqui. Agradeço a você pela oportunidade. Parabéns. Estou assistindo Obrigado, todos Nice. os vídeos. Nossa, que legal. E apaixonada por esse pod. Legal. Nice, eu fico muito feliz de você receber. Fica tranquila, não fica nervosa, porque aqui é uma conversa de amigos. Aqui a casa é sua também, que o podcast dos empregados e empregadas domésticos do lar é nosso. Então aqui a gente está para contar nossas carreiras, um pouquinho da nossa história. E eu sei que você tem muita história. Nice, para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre você. Você é natural de São Paulo? Quando você chegou? Como que você começou a trabalhar nessa carreira de empregado doméstico? Pra gente. Regis, a minha carreira, ela começou quando eu era muito nova. Uhum. Bom, vamos lá. Eu vou me apresentar, né? Isso. Meu nome é Angelice, Uhum. só que meu apelido é Nice, aqui em São Paulo. Isso. Mas se você chegar na Bahia e perguntar quem é Nice, ninguém sabe. É porque a gente tem... O meu é Olha só, o meu é Reginaldo. Aí me chamam de Regis. A gente tem que achar um nome menor para poder Ninguém sabe. ficar fácil, né? Eu sou do interior da Bahia, de um interiorzinho chamado Queimadas, Bahia. Uhum. Que legal. E nasci lá, meus pais são de lá.
E aos 12 anos eu fui trabalhar em Salvador, na capital, como babá. Minha Nossa história Senhora. começou assim, como babá lá em Salvador, Começou cedo. uma criança cuidando de outra, né? E ali eu trabalhei, meus pais me deram para aquela família ali, Uhum. e eu trabalhei com aquela família, passei assim muitas coisas ruins. Eu fui muito humilhada, passei muita fome com eles, e eu não sabia voltar para o meu interior, porque eu era uma criança, né? Sim. Mas ali passaram-se 2 anos, a minha mãe achava até que eu já não existia mais, que eu estava morta, porque minha mãe da roça, Sim. minha mãe fala assim, ai meu Deus, perdi Muita minha filha, dei dificuldade. para um casal de estranho, e esse casal de estranho desapareceu comigo. Meu E eu Deus. fui babá ali daquela criança, a criança tinha 2 anos, fiquei ali trabalhando, sendo humilhada, passando muitas coisas. Uhum. E com 2 anos, meu tio apareceu lá, nessa residência, e conseguiu me trazer de volta para meus pais. Aí você já tava com o quê? Uns 15? Eu estava com uns 15 Uns já. 15? Aí ele me trouxe de volta, minha mãe ficou feliz, chorou, me pediu perdão por ter me dado para esse casal. Eu sou de uma família que tem 10 irmãos, Nossa. né? E aí minha mãe ficou muito feliz. E aí depois que eu voltei para minha mãe, já não conseguia mais ficar sem trabalhar. Fui trabalhar de novo em uma outra casa. E aos 17 anos, em 1993, eu vim para São Paulo trabalhar aqui. Nesse período que você trabalhou lá, é sempre de babá. Então, aí eu cuidava dessa criança, né? criança. Aí depois eu fui trabalhar numa outra de fazer tudo, que antigamente a gente sempre fazia tudo. Sim, tudo fazia tudo. É. Aprendi um pouco de cada. Você lavava, você passava, mesmo sem saber, mas a gente Ah, começa assim, né? vai começando, a própria vida vai te ensinando, Ajudava né? as pessoas que sabiam cozinhar Uhum. também, lá em Salvador. Os dois serviços, né? Foi esse primeiro e o segundo eu fui com 15, 16 e com 17 anos minha irmã já morava aqui. Trabalhava em casa de família, me arrumou serviço de babá aqui também. Aí E eu você já vim veio. com o emprego arrumado. Aí você saiu de lá da Bahia para São Paulo sozinha. Eu vim aos 17 anos para aqui já com o emprego arrumado, para ser babá de 3 crianças ali no Butantã. Nossa, Nice, como que isso acontece muito ainda, né? De trazer pessoas de outros estados para poder fazer esse serviço aqui em São Paulo, Sim. né? Acontece muito ainda. Sim. Eu fico sabendo bastante ainda. E ali naquela residência, eu cuidei dessas 3 crianças por mais ou menos uns 8 meses. E ali eu viajava muito com eles. Eu não tinha horário para nada. Antigamente a gente não tinha horário, Nada. né, Regis? Só para começar. Antigamente a gente não tinha horário para hora para parar. entrar não tinha parar, porque era muito. E aí eu vi que não era o que eu gostava de fazer. Eu odiava, assim, porque assim, esse negócio, 3 crianças, quando ficavam nervosas, me batiam, cuspiam na minha cara. Olha, eu dou parabéns para quem é dessa área de babá, viu? Porque Olha é aqui, uma ó. área que exige muito É- e é é- muita responsabilidade. É uma área que eu falo para você que você cuidar do bem maior da família, que é a criança, né? Inclusive, eu queria, Nisso, se você me permite, só fazer um adendo aqui. Hoje, né, desde ontem, né, começou a ser vinculado algumas matérias, né, relacionado a babá. Sim. Eu queria só fazer um adendo aqui em relação a esse assunto, né? Porque tá saindo em todos os jornais agora que teve uma babá que estava num clube e ela acabou sendo agredida, tomou um soco, né? Estão falando que ela tomou um soco na cara. A gente está tentando buscar mais informações. Hoje eu coloquei até nas minhas páginas sobre esse assunto, né? É lamentável você ver que a pessoa tomar uma atitude dessa, agredir uma mulher, né? Agredir uma mulher ainda absurdo. sendo uma empregada doméstica, uma babá. Então fica aqui a minha indignação, minha e da Nice, né? E eu espero que as pessoas cabíveis que tomam algum tipo de providência sobre essa situação, porque não tem, né? A gente não pode deixar essa situação acontecer. E sempre é o empregado doméstico a parte mais fraca. Eu espero que a família que trabalha com ela esteja ajudando, dando apoio e tomando algum tipo de providência. Sim. É um adendo que eu queria fazer. Uma profissão muito importante, né? Isso que a gente estava Dou falando. parabéns para todas as babás. Parabéns. E patroas, valorizem essas bênçãos, porque é uma área que elas não têm horário para dormir, Não tem. elas se dedicam. E aí, Regis, eu vi que não era aquilo que eu gostava de fazer, né? E aí eu fui buscando outras coisas. E aí eu arrumei um serviço de um pessoal, de uma família judia no Vila Nova Conceição.
Era uma senhora e um senhor que dava muita festa, Certo. muitos eventos. Mas ali também eu fazia de tudo. Aí eu, Aí, eu saí de babá e fui ser arrumadeira. aí você já estava com quantos anos, mais ou Eu menos, já nisso? estava ali, eu vim em 93 e ali foi em 1997. Eu estava com uns 19 19? para 20 anos. E fui trabalhar com essa família de judeus. E aquela senhora, ela me ensinou muito, muito, muito mesmo. Era uma senhora, até tenho contato com ela até hoje, uma senhora maravilhosa. Que bom. E a minha função, a minha paixão por copeira começou ali. Eu não era copeira lá, eu fazia tudo, né? Sim. Passava, lavava, arrumava, fazia de tudo um pouco. Sim. Estava aprendendo ainda A lidar com essas a lidar com coisas. essas funções, né? E ali, toda vez que ela dava jantar, que ela fazia jantares, vinha uma copeira chamada Noeli. Noeli? Noeli. Essa copeira, eu via ela... Não é estranho esse nome. Eu via aquela copeira fazer aquele serviço, achava tão linda aquelas montagens dela, e aquilo eu fui me apaixonando. E ela vinha quase toda semana, porque eram muitos jantares, porque ela era presidente na época aqui de alguma coisa aqui dos judeus, né? Uhum. Alguma Da associação, sinagoga, alguma né? coisa. E aí eu falei, Noeli, como que eu faço para aprender a fazer essas coisas? Ela dizia assim, vou te arrumar um serviço de copeira. Aí eu falei assim, sério? Nossa, que Aí legal. eu falei assim, sério? Eu já estava naquela residência uns 3 anos já, mas eu estava cansada de fazer tudo. Nessa residência que você estava 3 anos, ali você já estava registradinha, tudo certinho? Eu sempre trabalhei registrada aqui. Nossa Senhora. Nunca na Que legal. minha vida, se falar assim, eu não registro, eu já não trabalho. Porque eu acho que é a única coisa que a gente tem na vida, né, é o registro. E dá um pouco de valor sobre isso também, Sim. né? E aí eu falei para a patroa que eu ia sair, que eu ia procurar outro. Aí Noeli arrumou para mim na família do Roberto Justus. Pode falar, né? Pode. Na família do Roberto Justus como copeira. E eu fui fazer entrevista, a patroa me adorou. Só que eu fui bem sincera com ela que eu não sabia nada. É ótimo isso, porque quanto mais você for mais você falar a verdade, eles vão ter, de alguma forma, se eles são famílias boas, que a maioria são, vão te ajudar, né? E ali a Noeli prestava serviço para essa família também, né? E aí ela arrumou, a senhora me adorou, que é a irmã do seu Roberto, na Juliane. Ela me adorou. E ela falou assim, Noeli, eu te pago para você fazer dela uma grande profissional. Inclusive, essa minha amiga Noeli hoje se encontra, é que te falei, né? Uhum. No que você falou que tá com hospital. problema E os médicos falaram assim que ela tá passando por uma dificuldade, ela né? está esperando só a hora. Ela já foi desenganada. Bom, eu estive lá ontem, mas eu sou muito grata a ela. Ela se tornou minha comadre, madrinha do meu filho, minha amiga, assim, Nossa, que legal 29 isso. anos, uma amizade assim. E eu tenho certeza De que irmã. Deus, né, Deus vai estar lá esperando ela de braços abertos, dependendo do que acontecer, né? Porque a gente, aquilo que eu falo, Sim. pessoas boas, ele tem uma cadeira cativa com Deus especial. E é o que ela fez na sua vida, né? Ela foi muito importante, ela foi o canal, né, para Foi. mim ser a profissional que eu sou hoje. E a gente precisa disso, né, Nisso? Às vezes uma pessoa que nos dá uma direção, né? E basicamente eu acho que foi isso que ela fez com você, né? É porque assim, Regis, a gente, para saber o que a gente sabe hoje, em algum momento da sua vida, alguém te ensinou. Alguém ensinou. Aquilo que eu falo, eu também não aprendi o que eu aprendi, hoje o que eu sou, eu agradeço muito as pessoas com quem eu trabalhei, porque se não fosse eles, Eunice, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Tem muita gente que não aceita E não reconhece, né? que outra pessoa te ensine, né? Justamente não Acha sabe ruim, reconhecer. fala que você tá dando uma de patroa, você tá querendo ser a chefe. Hoje as pessoas, elas têm dificuldade de falar que não sabe, só para não dar o braço a torcer. É grandioso quando você fala assim, Eunice, às vezes tem algumas coisas que eu não consigo fazer, eu vou procurar me informar, Sim. procurar saber, vocês podem me informar, eu não sei fazer. Esses tempos atrás eu fui fazer uma receita, tipo, eu tinha, a minha patroa gostava muito desse tipo de receita, que era um pato laqueado. Eu não tinha tanta informação sobre isso, eu nunca fiz. Então, eu só comi. Nesses restaurantes que a gente viaja, a gente come, né? Só que o comer não te dá a certeza de fazer o negócio, né? E eu fui pesquisar, fui buscar alguém que tem conhecimento. Eu fui pedir, me ajudar para poder aprender a fazer. Sim. Não Ninguém nasce sabendo. Justamente. Então, as pessoas hoje têm dificuldade de falar sobre Você isso, né? sempre aprende com o sábio, né? Justamente.
E ali ela foi me ensinando ali como cortar, como montar um prato de fruta, como cortar fruta, porque a gente que é copeira não pode cortar fruta de qualquer jeito, Sim, porque são justamente. detalhes. O detalhes faz muita diferença, né? E faz a sua mão de obra ser diferente das outras, Sim, porque tem gente que sim. pega e corta de qualquer jeito. Isso, porque E quando você tem esse capricho, né? é. Você vê e fala assim, nossa, tá que Mas eu lindo. acho, Regis, que é uma área assim. Inclusive, se você puder passar umas fotos dela, por gentileza, meu irmão, aí, ó. Ó o capricho aí, ó. Tá vendo? É isso que eu falo, ó. Quando a pessoa tem um capricho, que nem a Anice tá falando, é isso aí que eu falo, ó. O cuidado, o zelo Aham. pela maneira de colocar as coisas. Olha aí o capricho, ó. Isso Isso é eu daqui. treinando, Aí, ó. dobras de guardanapos diferentes, que eu sou Que, curiosa. que Eu legal. não gosto da mesmice, né? Isso, é o que faz a diferença. Eu sou curiosa. E dentro disso, você trabalhou na casa do Roberto Justo, aí você foi aprender. Ela te deu o Da curso irmã da dele. irmã. Né? Aí aprendi com Noeli, aí eu levei para a vida, né? Aquilo ali que ela me ensinou, eu levei para a vida. E cada casa que eu entrava, eu aprendia mais um pouquinho. Porque toda casa que você entra, você vai aprendendo o ritmo da casa, né? Só um minutinho só, ô, Nice. Eu gostaria de aqui, de alguma forma, agradecer a Noeli e dizer para vocês que a gente aqui, os empregados domésticos, a gente, de alguma forma, está mandando uma mensagem para você. Muito obrigado por tudo, pelo que você fez pela Nice e por mais gente que eu acredito que você deve ter feito. Então, tá aqui o registro. Noélia, a gente, dos empregados domésticos, estamos te mandando um abraço, um beijo grande e dizer que você sempre vai estar com a gente aqui, independente de onde você estiver, tá bom, minha amiga? Um beijo para você. É uma pena que ela não vai ver isso. Ai. Mas é bom que fica registrado e eternizado para ela, né, É, Nice? A gente, aquilo que eu falo, de alguma forma, né, Nice, a gente tem que homenagear as pessoas que é. fez o bem pra gente, né? Isso. Então, de alguma forma, isso que você está fazendo hoje vai, de alguma forma, tocar no coração dela, eu tenho certeza disso. E assim, é, é a gente não ser ingrato pelas Justamente. pessoas que fazem pela gente, a gente reconhecer, Sim. né, tudo que a gente aprende com os outros. Eu sou muito grata às pessoas que fazem algo por mim. E que nem eu estava te falando. E aí toda casa que eu entro, a gente tem que entrar no ritmo da casa. Mas Sim. muitas vezes você aprendeu uma coisa na outra casa que você leva para essa residência e a patroa fica feliz, né? Fica falando, nossa, ela veio e trouxe alguma coisa de Com diferente. o que você faz ali e tal. E eu E nessa casa, Nice, você ficou muito tempo também? Então, aí eu trabalhei lá, trouxe minha irmã também para trabalhar comigo, minha irmã Uhum. trouxe meu cunhado. Eu fiquei, acho que, se eu não me engano, Regis, entre 4 e 5 anos. E aí depois eu fui trabalhar saí de lá, né? Também era muito funcionário. Saí de Ah, você ficou lá, bastante tempo. recebi uma proposta de trabalho para trabalhar para um casal de senhor e senhora, que o salário era melhor. E eu fui ali trabalhar naquele casal que é uma família que eu conheço há mais de 25 anos. Nossa. Eu fui trabalhar ali que é onde meu marido também trabalha hoje, que eu te contei a história. Uhum. Trabalhei para essa família, trabalhei para esse casal de senhor e senhora. E ali, naquele senhor e aquela senhora, que eram uns franceses, ele muito bravo, muito, né? Francês tem essa coisa, né? Muito, Ser né? Eu falei, muito eita, rígido. Jesus, olha de onde eu saí, onde eu entrei. Mas eu procuro me adaptar, sabe? E aí eu fui fazendo ali, fui arrumadeira ali durante muito tempo e copeira. Aprendi a servir a francesa lá com esses franceses, porque as pessoas de antigamente, Serviu muito. eles gostavam, né, que a gente soubesse. Eu não sabia, mas ali eu aprendi. Porque nessa casa outra eu já não servia francesa, Era tradicional, né? À normal, la tradicional, carte, era. E americano. sempre que ela dava festas, como eu não tinha muita experiência, ela sempre trazia a Noeli, outra copeira, uma equipe, né, para Uhum. trabalhar. E eu fui aprendendo ali. Aí eu trabalhei com esse casalzinho, estava lá já uns 3 anos. Eu estava com 25 anos, não, 26 anos, 26 anos. Eu engravidei do meu filho lá. Nossa, você começou cedo mesmo, né? Porque Eu você já tem uma engravidei do meu filho experiência. Lucas lá nessa residência, já com 26 anos. Já estava 3 anos com eles. Quando eu fui contar que eu estava grávida, eles me mandaram embora. Que falaram que na casa deles, empregada grávida não trabalhava. Né, é aquilo que eu falo, né? Esse tipo de pessoa que tem essa mentalidade, né? Uma hora Deus vai de alguma forma cobrar eles, porque uma pessoa que está prestando serviço na tua casa, que faz o seu serviço com dignidade, a Anice aqui é uma profissional excelente, excepcional, a gente não tem o que falar,
as pessoas tomam uma atitude dessa, né? Então, graças a Deus que hoje, essas pessoas que fazem isso, hoje, graças a Deus, a gente não tem tanto, hoje, tanta comentário, tanto, né, É. coisas relacionadas a isso. Graças a Deus, que hoje as pessoas Hoje estão muita mais coisa mudou, né? solidárias, né? Hoje as famílias estão muito mais solidárias com a É. gente. E ali eu fui mandada embora, eu estava mais ou menos com 7 meses de grávida, uns 6 meses de grávida, porque eu era muito magrinha. Então, assim, eu fui contar para eles, assim, eu já estava de 5 para 6 meses grávida, né? Uhum. Porque a gente tinha que falar, né? Porque precisava Não tem falar. como, né, Nici? E aí Uma hora ia perceber. assim que eles souberam, não passou 2 dias, me mandaram embora. Eu falei, Meu Deus do Jesus, o céu. que é que eu faço agora? E eu não sabia, assim, Ficou meio o que sem direção, fazer. né? Mas aí me falaram que eu tinha que ir no sindicato das domésticas. Eu fui lá me orientar, ver, porque eles falaram que não podia, não pode, né? É. Mandar empregada nenhuma embora, Porque grávida, doente, porque né? isso aí é um caso extremo, né? É. É um caso assim que você ficou grávida e assim, gente, ela tem que dar seguimento à família dela, né? Ela tem É. que fazer esse processo de montar a família. E foi numa hora que ela estava trabalhando numa casa, eu fico triste pelas pessoas não ter abraçado a Anice, feito esse tipo de coisa. Mas a Anice, ela foi no sindicato porque ela estava numa situação de gravidez. E assim, é difícil você estar numa situação dessa e a pessoa te mandar embora, ser desamparado. Porque naquela época a gente não tinha direito a nada, né? Tipo assim, nossas leis não estavam assim bem nítidas, né? A gente tinha lá a gente sabia que a gente tinha que um horário para entrar, que era registrado Era. e pronto, Era. né? Naquela época. E aí, Regis, ali, pode continuar, né? Pode. E ali o sindicato das domésticas orientou eles me pegar de volta, eles me pegaram de volta, finalizei a minha gravidez, ali eu fui muito humilhada, mas humilhada de uma tal forma, porque o advogado me orientou o seguinte: olha, você vai voltar para lá, porque você não pode sair, só que se eles cuspirem na sua cara, você tem que ficar, porque se você abandonar, você que está Meu saindo, Deus do né? céu, Você né? tem que. Aí eu passei muito Que nervoso na situação. minha gravidez ali. Mas, enfim, chegou os 9 meses, saí, fui ter meu filho. Eu já sabia que não ia voltar os 4 meses após A o gestação, o nascimento, né? nascimento. Aí, após esses 4 meses, quando eu estava mais ou menos com 3 meses que o meu filho tinha nascido, eu comecei a deixar currículos nos restaurantes ali próximo de onde eu trabalhava. E eu recebi uma proposta de um restaurante árabe ali na Oscar Freire com a Oscar, Peixoto com Gomide. Peixoto Comida. Era um restaurante de comida árabe. E eu a minha vida inteira trabalhava em casa de família, né? Fui para ali, para aquele mundo diferente de restaurante. Para poder ter ali Regis, quando eu cheguei naquele restaurante que eu vi aquela pauleira, aquele movimento, trabalhei é em uma restaurante. loucura. É uma Aí eu loucura. falei, Jesus, vou voltar para casa de família, não dá. Não dá. Fiquei ali uns 4 meses. Meu marido trabalhava, conheci meu marido, aí ele trabalhava na área de restaurante também. E aí eu conheci ele ali e eu falei, amor, não dá. Ele falou, volta para casa de família, que é o que você gosta de fazer. Porque Voltei. tá acostumada já, né? A nora desse casal que eu trabalhei, que eu engravidei do meu filho Lucas, me indicou para um primo dela. E eu fui trabalhar para ele, trabalhei ali por uns 5, 6 anos com ele. Nossa, bastante. Depois eu voltei para essa nora desse casal, mais o marido dela, eu fui trabalhar para eles. E ali eu fiquei com eles um tempo. Aí saí, voltei de novo, saí, enfim, meu marido trabalha lá, Leudo, caseiro lá. Quero mandar um beijo para ele, dizer que eu amo muito ele. Eu também vou mandar um abraço para ele. Obrigado por ter liberado a Nice. E a gente trabalhou, eu sei que no total, em casa de família, eu e meu marido juntos, de 16 anos. Já trabalhamos, ele já trabalhou de motorista, e aí eu tirei ele de restaurante e trouxe para casa de família porque o salário era melhor. Sim. E aí ele foi pegando Mais tranquilo experiência. também. Ensinei meu marido a como montar uma mesa, e a gente fazia freelance por fora, ia trabalhar em casa de família. Nossa, que legal. De particular, de copeira e ligação. Isso durante muitos anos, em eventos. A gente sempre trabalhou fixo, mas tinha nossos bicos. Tudo isso para sair do aluguel, né? Para vencer na vida, Sim, né? justamente. Porque aquilo que eu falo, o empregado doméstico, ele é uma classe batalhadora, Muito, sonhadora. muito. E quando a gente foca em uma coisa e a gente quer, a gente consegue. É. Eu acredito muito nisso. Aí trabalhei para esse pessoal aí, onde meu marido trabalha, e resolvi sair para viver outras coisas. E assim, eu sou curiosa, aí fui trabalhar em outras famílias e estou aqui até hoje, né? Nesse período que você trabalhou depois que você saiu então do restaurante, você voltou para essas residências. Sim. Sempre na mesma área de copa ou você fez outras funções? Sempre copa e arrumação. E arrumação. Porque normalmente a copeira
ela faz a parte da copa, mas ela faz a Isso. arrumação também. Ela tem Né? algumas Copeira e outras arrumadeira, funções né? ali dentro, né? E lá nessa residência que é filho desse casal desse senhor e dessa senhora que eu trabalhei quando eu engravidei, Uhum. eu passava roupas finas. Eu Certo. tive que aprender na marra a passar roupas finas. E eu amo passar roupa também, né? Eu sou apaixonada, eu amo. Aí eu passava com aquele ferro profissional, tudo, né? Aprendi também. E ali eu passava roupa, eu era copeira e eu era responsável de organizar todos os armários, porque a moça que trabalhava lá, que é uma pessoa maravilhosa, quero até mandar um beijo para ela, Nunci, ela já falou que tinha que fazer esse serviço, né? E ali Copa e passar. ia organizar os armários, era responsabilidade minha, porque ela viu que eu era muito, a minha patroa sempre falou do meu capricho, né? E aí ela me colocou para fazer a organização de todos os armários. E eu sou muito caprichosa, então assim, eu gosto de fazer tudo com muito amor. Se for para você trabalhar comigo e fazer as coisas de qualquer jeito, Não, é. eu não gosto. Isso é bom, porque Não mostra tem que... coisa pior do que você trabalhar com um colega que só reclama. Sim, Só justamente. reclama, sabe? Pesa o ambiente, não dá. Eu acho que é aquilo que eu falo, né? Pessoas que só reclamam da vida é porque ela deve estar com algum problema. Se ela reclama do trabalho, a vida dela não deve estar legal. Então, assim, é o que eu falo. A gente que trabalha em casa de família, a gente tem, de alguma forma, tentar entrar, esquecer nossos problemas a partir do momento que a gente abre o portão, deixa pro lado de fora. Porque lá pro lado de dentro, a gente já vai ter outros tipos de problema. Porque é difícil você trabalhar em casa de família, que às vezes a gente trabalha com uma equipe muito grande, né, Nice? Então, cada um tem uma opinião, tem pessoas que não vai muito com a gente, e aí cria aquelas intriguinhas. Sim. E você já tem muito problema. Então, assim, os seus problemas particulares, tenta deixar pro lado de fora e vai ser feliz. Porque, assim, aquilo que eu falo, eu sempre vou trabalhar com felicidade e eu sempre peço a Deus, Deus, me proteja de qualquer tipo de coisa ruim que tenta me afetar. Porque eu não vou deixar me abalar. Eu já saio com esse pensamento. Porque se de alguma forma alguém no serviço quiser mexer, tirar você do sério, eu estou protegido ali. Eu foco nisso, entendeu? Alguma pessoa que... Porque é normal, né, Nice? A gente trabalhar em casa e às vezes a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Sim. Ainda mais quando a gente trabalha em equipe grande, né? Exatamente. Eu não sei se você passou muito por isso, porque eu passo muito por isso, né, nessas casas que eu trabalhei. Nossa, muito. Inclusive, nesse trabalho onde meu marido trabalha, eu aprendi muito com essa... ela é cozinheira e governanta, ela comanda a casa, a Nunce. Eu aprendi muito com ela. Eu era muito chata, eu era muito encrenqueirinha, sabe? Tipo, encrenqueirinha que eu digo assim, o que acontece? Eu não sabia ouvir muito. Tipo assim, às vezes eu não aceitava muita ordem, assim. Eu Eu sofri muito achava com que isso. não, Sabia deixa eu fazer tudo, do então meu deixa do jeito. E não jeito. é assim. Hoje eu aprendi muito, eu me tornei uma pessoa muito mais leve. E eu via que o peso não estava na Nunce, estava em mim. O erro não Isso. estava nela, estava em mim. Isso é importante a gente reconhecer quando a E gente, ela é um né? ser maravilhoso, de um profissionalismo, sabe, Regis? De uma calma para Resolver as ela não coisas. era aquela pessoa pesada. E ali eu aprendi com ela, sou muito grata a ela, porque eu me tornei uma pessoa melhor através dela, que eu fui observando. E aí, depois disso, a gente virou amigas. Nossa, que legal. E eu falei, eu vou sair. Ela ficou super sentida, saí. Depois eles me chamaram de volta de novo. Mas já não dava mais certo, porque depois que você conhece outras coisas, você sai do ambiente, não é legal você voltar. Porque você vê que dali você já saiu. Porque se você tá saindo, é porque alguma coisa ali já não tá mais dando liga, não tá batendo E eu mais, estava muito né? sobrecarregada lá, né? E eu estava muito cansada. E na época, Regis, eu passava por um problema assim de... Eu tenho insônia, né? E eu tinha uma depressão terrível. Eu tomava vários remédios. E final de semana eu ia beber. Então eu fazia uma mistura, né? Mas enfim. Vou descontrair. E aí eu falei assim, não, meu Deus, eu tenho que mudar isso. Não dá. Aí eu saí dali, fui para outra residência de um casal de senhor e senhora também. Chegando ali, eu fui contratada com um salário maravilhoso para ser copeira e arrumadeira. Nossa, que legal. Cheguei lá, não parava cozinheira nenhuma. A senhorinha me jogava na cozinha para ser cozinheira. Porque não E tem disse que jeito, amava né? meu tempero, mas eu não gosto de cozinhar. Eu gosto mesmo é da copa, da arrumação, da organização. Eu gosto de servir. Eu fiz alguns trabalhos. Eu já gosto fui de servir. mordomo.
Que legal. Eu gosto dessa área de Copa, né? Porque É apaixonante. eu lembro, Nisso, que quando eu trabalhava como copeiro, comecei a trabalhar como copeiro, eu fiz cursos, né? Lá eu trabalhei na Presidência da República, então lá eu fiz alguns cursos. Eu fiz curso de etiqueta, de copeiro, Uhum. de maneiras de servir, de tudo, de etiqueta, de sentar, de comportamento. Sim. E aí, cara, assim, Nisso, eu vi aqueles copeiros maravilhosos da Presidência, né? Com aquelas doma Que de chique. botão dourado, né? Que a gente usava muito isso Os ormas, antigamente. né? Hoje não Uhum. usa muito, Não, né? Hoje não não tá usa. Hoje é usando muito. preto, né? Hoje é Hoje é o preto. preto, dependendo da E residência. assim, Eunice, eu vi eles, assim, fazer algum gesto de algumas coisas que eu achava lindo. Eu falei, cara, como é bonito quando o cara sabe servir. É Tinha um lindo. copeiro lá, que eu não me recordo o nome, eu não me recordo o nome dele. Ele pegava, assim, nisso, um guardanapo de pano. Uhum. E eu vi aquele cara sempre com esse guardanapo de pano, né? Hum. Assim, no bolso dele. E quando ele precisava, ele tirava para fazer alguma coisa. Geralmente, esse guardanapo que ele tinha no bolso, nisso, ele pegava. E quando ele via que o patrão ou algum convidado esquecia alguma coisa na mesa, Hum. ele tirava aquele guardanapo. Exemplo, eu vi muito ele fazer isso com o celular. Ele não Hum. pegava o celular na mão. Ele pegava o celular, colocava, abria o guardanapo, colocava esse celular dentro do guardanapo, dobrava o guardanapo, ia até a pessoa, ia com o guardanapo branco, a pessoa olhava, o que é isso? Ele abria seu telefone. A- Nossa, Olha, era muito chique. Eu comecei a olhar aquilo, eu falei, nossa, olha como que um gesto faz a um diferença. detalhe. Não de pegar o celular assim na mão, né? Uhum. Tó. Não. Então o copeiro ele começa com algumas práticas, alguns É, detalhes. é, Isso aí você fala, o cara é diferenciado, é, né? Porque alguns detalhes que você vê que ele faz a diferença, né? E eu é. acho uma função maravilhosa. Regis, a área da copa, assim como a área da cozinha, é uma área que exige muito de você. Por quê? Porque são muito detalhes. O cozinheiro, ele tem a responsabilidade de levar a comida, né? Bem Um apresentado, prato bem saborosa. apresentado, bem arrumado, saborosas, não com muito sal, não com muito... Isso. Não está no ponto. Tudo são detalhes. Que faz um conjunto ali, né? Tudo é um Porque conjunto. assim, uma coisa que dá errado, você estraga a festa inteira do patrão. Justamente. Eu fico muito preocupado com isso. E a gente que trabalha, a gente, eu que sou copeira e você que é cozinheira, você sabe que os dois andam juntos, lado Anda a junto. lado, né? E tem que bater, né? A gente que trabalha em casa de família, E mesmo que não bata, você tem que fazer com que aconteça. o negócio funcione. Porque Eu, você tem que trabalhar em parceria com o cozinheiro, eu né? já tive esse tipo de problema nisso. Sério? De você, eu sou, né, o cozinheiro, né? Então, A copeira tem que se auxiliar. e você ter um parceiro de copa que às vezes É. você não tem muita sintonia, mas você é obrigado a fazer. Exatamente. Então, assim, aquilo que eu falo, né? Às vezes, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. É, Mas você tem que ser profissional. exatamente. Manter o profissionalismo acima Não de precisamos tudo. ser amigo íntimo. Aquilo que eu falo, empregado doméstico, a gente não precisa, vocês não precisam ser amigos íntimos, amigo particular. Sim. Mas põe uma coisa na cabeça de vocês. A gente precisa ser profissional. A gente precisa entregar o serviço 100% com qualidade, Sim. mesmo que a gente não se dê. Aham, Porque naquela hora a gente precisa trabalhar. aham. Os dois precisam trabalhar. Sim. Então, se é aquilo que eu falo, se um faz alguma coisa para prejudicar o outro, não vai funcionar. E assim, Regis, tem que aprender a trabalhar em equipe. Tem. Eu tinha muita dificuldade disso, eu fui aprendendo ao longo dos anos. Porque senão não funciona. Não Onde você funciona. trabalha com muita gente, tem que aprender. Porque assim, eu falo uma coisa. Ajude seu colega quando ele tá ali no sufoco. Seja parceiro do seu colega. Mesmo que você Porque não... tem gente que termina seu serviço e, ó, encruza os braços. E aquele ali tá morrendo ali, ó. Tá nadando ali. Dane-se. Não é minha obrigação, não é meu serviço. Gente, não é assim. Não Tem é. que aprender a trabalhar em equipe, tem que ajudar seu colega, porque hoje ele precisa de você, amanhã é você que precisa dele. Tudo que você faz volta para você. Exatamente. Não custa nada, aquilo que eu falo. A gente é uma classe que é muito desunida. Sim.
Eu canso de falar aqui nos meus podcasts. Isso é repetitivo, Regis. Sou mesmo. É, Algumas coisas a gente tem que ser repetitivo. tem que ser. Porque se a gente não parar com isso, dessas brigas, essas picuinhas, a gente não vai chegar a lugar nenhum, gente. Uhum. A gente somos uma classe de empregados domésticos que a gente tem 6 milhões de empregados domésticos. É muita gente. A gente tem que se unir mais, se ajudar mais. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Não põe a indiferença particular, seja profissional. Eu também tenho muitas indiferenças com muitas pessoas, mas não é por causa disso que eu não vou deixar de ser profissional. Uhum. Seja profissional, tente interagir. Não gosta da pessoa, você não precisa levar ela para tua casa, você não precisa sair com ela para tomar um café. Uhum. Mas dentro ali do seu ambiente de trabalho, tenta ser o máximo possível de profissional. A gente aí fora, a gente é mal falado, a classe empregada doméstica, É. a gente é muito mal Muito. é criticado porque não somos unidos. Vamos melhorar isso, porque isso aí vai só beneficiar a gente, né? Sim, verdade. E aí, Nice, decorrente desses trabalhos que você fez, então, a maioria foi de copeiro. Nice, dentro desse trabalho de copa que você faz, o que você pode passar para as pessoas relacionado à copa? O que o copeiro ele tem que ser dentro de uma residência assim? Um copeiro que nem você assim, que é uma copeira profissional, decorrente das fotos que eu vi que você pôs aí, as montagens que você faz. O que você pode falar para as pessoas que querem ser uma copeira profissional assim, para que quer iniciar a trabalhar numa copa? Regis, eu diria o seguinte. Primeiro, se informem sobre esse trabalho, porque é uma área que exige muito, tem muito detalhes. Você tem que, para você ser começar, você tem que aprender o lado de servir, como montar uma bandeja, como montar uma mesa bonita, Você pode passar umas fotinhas para nós, meu irmão, só para lá, do que a gente está falando para as pessoas entenderem. Aprenda a fazer as coisas com muito amor, assim, que nem- faça com muito capricho. olha Um detalhe, um olha o detalhe. guardanapo. Então, isso que eu falo, né? Você que está querendo ser uma copeira, aprender, olha a diferença, né, de você montar, e não é uma coisa assim que você fala assim, não consigo fazer. E eu, Regis, nunca fiz curso. Então, assim, a pergunta mesmo foi qual mesmo? Você falou sobre... Sobre a pessoa que quer ser uma copeira, quer trabalhar numa Então, se residência. informe sobre a profissão. E só vá se você sentir que você gosta de detalhe, de trabalhar com detalhes. Porque não Porque é não é só... uma coisa que você faz de qualquer jeito. Aí vou lá, não. Tem que ter amor naquilo que você está fazendo. Porque trabalhar em copa é fazer saber montar uma mesa, tem que ter esse capricho, saber montar um aperitivo. Porque o que eu vejo nisso? Eu vejo muitos copeiros e copeiras, às vezes, que eles não se atentam a esses detalhes. Sabe, fazer um aperitivo. Gente, é essencial o copeiro ou a A copeira apresentação do prato. fazer. Porque o que acontece? Às vezes a gente na cozinha, estamos lá, mó correria. Tá numa correria. Se você tá vendo o copeiro, precisa levar alguma coisa. Poxa, custa você montar uma tábua de queijo, fazer um aperitivo, pega lá um pão, fazer uns canapézinhos, alguma coisa. Eu sofria muito com isso. Sim. E aquilo que você não sabe, procura aprender. Hoje em dia tem as redes sociais aí, tem várias maneiras de você aprender. A gente não precisa você gastar dinheiro com curso. Você aprende muita coisa. Tem muita gente que manda mensagem para mim assim quando eu faço minhas postagens. Porque no Insta lá eu posto só coisa do meu trabalho. Antigamente eu postava muita coisa da minha vida pessoal, mas hoje em dia eu posto muito do meu trabalho e não estou nem aí para quem não gosta. Não, né? Não tem como não gostar disso. Eu acho que hoje em dia está aí. Hoje em dia a gente tem que tirar foto mesmo, se orgulhar daquilo que você faz. Que linda essa mesa. Sim, esse é meu atual patrão. Na residência dele, né? E que lindo, né? Uma bela louça. E você vê aí que está tudo muito simples, mas é um simples... O menos é mais aí, né? Sim, mas você vê que... né, você vê que existe um amor. O amor no detalhe, né? Justamente. E outra, né? Aquilo que eu falo. Não é... Por mais que seja simples, mas você vê que tem alguns detalhes que faz a diferença, né? A forma que você colocou o guardanapo, né? A forma que você escolheu a louça, que fez um conjunto, combinou. Porque tem muita gente, às vezes, que monta a mesa, ela não presta atenção nessas coisas. Sim. Ela monta a mesa, ela tá vendo que o copo é de uma cor, ela vai me colocar outra coisa com nada uma cor, com nada, nada né? com nada, você fala... Aí a patroa olha aquilo, mas calma aí.
Uhum. É um jogo É, de sinfonia. sim. O prato, ele tem que fazer. A O prato, montagem, a montagem, né? suplar, Uhum. tudo tem que acompanhar o guardanapo. Sim, Uma combinação, sim. né? Para ter uma elegância ali naquela montagem. E você não aprende isso de um dia para o outro, não. É ter a humildade de aprender com o sábio. Sim. Porque você nunca. Ah, Nice, você fez curso? Me passa onde você fez curso. Nunca fiz curso. Você Eu foi me aprendendo. apaixonei pela E profissão buscou e busquei conhecimento. aprender. Quando eu comecei, Regis, lá no passado, que eu tive pessoas que me ensinou, só que teve lá no passado, quando eu entrei em casa de família, não tinha esse negócio de rede Não social. tinha O nada. que eu fazia, Regis, para não esquecer o lado do garfo, o lado da faca, o O lado lado do que copo, o serve. lado do prato, o pratinho de salada, do pão, o lado que serve, o lado que tira, eu escrevia. Eu pegava um caderninho, fazia uns rabiscos assim, de uma foto do prato, do suplá e tal. E aí, tem muita gente que não sabe nem o que é um suplá, Não não sabe. sabe nem. E tem muita gente, às vezes, que eu falo, o que que eu falo, né, na montagem? Tem muita gente, às vezes, que não monta e ele não sabe quais são as ordens As ordens. dos talheres. É. Então, assim, você que quer trabalhar de copeiro, preste bem atenção nessa foto que a Nice fez essa montagem. Uhum. Esse conjunto, prato, talheres, tudo, ele tem uma ordem, um segmento. Uhum. Então, o talher vai indicar o que tipo de comida vai começar a ser Isso, servida, né? isso. Então, assim, não acha que você vai colocar os talheres e, eu coloquei os talheres. Não, você tem que fazer um conjunto junto com o cozinheiro para Saber quais poder são os pratos, o para que vai poder ser fazer servido. para poder fazer a combinação do segmento dos talheres. Sim. Qual que é o talher que vai ser servido primeiro com a comida? Exatamente. Então, você tem que fazer essa parceria com a cozinha. Eu vou dar um exemplo melhor. Isso, Você olha assim, você fala assim, para que tanto talher? Aí, gente, é assim, ó. Aí vai ter 3 entradas, certo. né, Regis? Isso. Vai ter esses 2 talheres, o da ponta e o do lado do suplá, É que são vai talheres de peixe. de peixe, que vai Aí você vê tá- que vai ter 2 entradas de peixe, né? Isso. Não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, mas o talher de peixe, ele tem lá os seus dentes um pouco diferenciado do Sim. talher normal. A faca também. Então, só para vocês verem, e vocês reparam aqui que esses talheres aqui são talheres diferentes Sim. da faca. Sim. Isso, de alguma forma, são talheres que demonstram que vai ser servido um peixe. Um peixe de entrada, aí em seguida a comida normal, né, no Esses meio. talheres aqui, que vai ser servido o peixe, eles não servem para salada. Não servem para salada. Para comida normal. Para comida normal. Então, ele tem uma especificação para peixe. Sim. Então, o talher que vai ser comido a comida principal e a salada, eles vão vir talheres normais, né? Só para as pessoas entenderem o que a gente está falando. E outra, geralmente eu costumo ver muitas copeiras e copeiros também colocando os talheres de sobremesa errado. Geralmente eu vejo eles colocando muita colher no lugar da faca. Não é assim. E eu vejo curso. Eu vejo curso. Eu tenho umas pessoas de um curso aí que põem assim. Tá errado. Eu fico. Eu olho, eu falo, meu, tá dando um curso, tá colocando um talher errado. Regis, eu falando em curso, eu inventei há uns 3 anos atrás de fazer um curso, porque eu falei que eu queria aprender a fazer drinks diferentes. Sim. E dobras de guardanapo diferentes, há uns 3 anos atrás, né? Eu falei, eu acho que eu não sei nada, eu vou fazer esse curso. O pessoal falava de curso, cheguei lá, a mulher não sabia dobrar um guardanapo. Aí, pra você ver. Como é que dá um curso? Cheguei lá, nesse curso, juro, quando ela montou a mesa, que eu cheguei lá, que eu vi a mesa, eu já vi erro na mesa. Igual você está falando. Então, porque é aquilo que eu falo, né? As pessoas não entendem que o copo, ele tem lado. Ali, geralmente, onde está o garfo, a gente coloca um pratinho de pão, né, do lado esquerdo. Então, geralmente, tudo que você... A Nice vai me corrigir se eu estiver errado. Uma dica fácil para vocês saberem como que vocês vão servir alguma coisa e como vocês vão tirar. É simples. Simples. Presta atenção. Geralmente, o copo está do lado direito. Tá dando indicativa que eu vou ter que colocar
do lado direito. Eu vou servir no lado direito. Então, Isso, tudo está entrando isso. pro lado direito. Quando você fala, eu não sei que lado que eu sirvo. É fácil, é só você prestar atenção no No copo. copo. Vai estar Porque sempre do lado direito. se o copo está do lado direito, eu vou entrar do lado direito para servir. Sim, nunca Qual- esquerdo, porque você vai passar Justamente. pelo patrão, Imagina né? eu fazer esse Você vai movimento dar aqui. um sossega-leão, né? Então, a própria mesa, ela indica como você vai servir. Eu vejo muita gente falando assim, que lado que eu sirvo? Que lado que está o copo? Lado direito. Que lado que você vai colocar água? Que lado está o copo? Do lado direito. Você não vai colocar água no lado direito? O lado esquerdo você vai fazer o quê? Eu vou tirar. É simples. Porque se você entra para um lado para pôr, o outro lado Isso. você tira, gente. É. Basicamente Exatamente. é isso, não é, Nice? Exatamente. Existe, assim, o lado feminino Isso, e o lado masculino. também. O lado masculino, gente, você vai colocar, ó, o garfo, Isso. o prato de pão, que aqui eu não coloquei porque não Não ia precisava, ter. não ia ter pão. Aqui é uma montagem para um almoço simples de uma pessoa, vamos supor, né? O feminino, né? Vamos lá. Aham. É o garfo, o guardanapo, que é o lado esquerdo, né? Sim. É o garfo, Não, desculpa. É o garfo, Garfo, o guardanapo, o prato de pão. O que ela está querendo dizer também é que o guardanapo, quando vocês não colocarem aqui no meio do Sim. prato, ele é do lado do talher de garfo. Se é uma Ele comida, fica do lado uma esquerdo. entrada já servida, Sim. você já vai, põe do lado, sempre do lado esquerdo, do lado do garfo. Que tem uma lógica isso daí, tá? E o lado feminino é a faca, Uhum. né? Você coloca a faca, aí você coloca... Aí tem o aqui aqui nessa mesa aqui que a Anice montou, não tem o apoiador de talher, mas ele também fica também do lado esquerdo, Do lado da faca. do lado da faca, o apoiador de talher, né? Do lado direito. Do lado direito. Isso. Ele do fica lado aqui direito. desse lado aqui. Sim, do lado dos geralmente, copos. Sempre é na frente da faca. Isso. Aí é porque eu não coloquei, porque... A gente está falando dos acompanhamentos de uma mesa quando a gente monta para um evento, Isso. essas coisas. Que Isso. também, quando a gente monta a mesa para o evento, às vezes, a gente coloca umas plaquinhas, né? Eu colocava muito essas plaquinhas do nome da Quando pessoa, vai da trocar, importância. né? Quando você tem duas entradas, evento, mas aí mas- você não quer colocar muitos talheres, que às vezes a patroa... Não, coloca um talher só, aí você vai colocar o descanso, porque você vai trocar o prato, você vai receber a primeira entrada, você vai lá, troca o prato, já vai ter aquele descanso ali. Assim que o patrão termina de comer a primeira entrada, ele vai colocar o garfo apoiando, a faca e o garfo apoiando no descanso. Sim. Né, que aí está faltando descanso porque o patrão não usa, né, Não nessa usa. residência que eu estou. Teve uma casa que eu trabalhei, na presidência, né? Na presidência a gente usava muito, dependendo do grau da importância, quando a gente tinha algum evento, né? A gente tinha uns apoiadores de nome, tipo Ali é para identificar, Identificar né? Identificar onde o convidado vai sentar. E né? dentro disso também, pessoal, existe também, quando a gente tem esses jantares muito sofisticados e que demanda de um cerimonial para ser servido um jantar, existe o lado da importância da pessoa também na mesa. Então, assim, quando a gente vai servir um jantar muito sofisticado e tem ali todo um cerimonial nesse jantar, as pessoas mais importantes também têm o lado certo de ficar na mesa do convidado. Sim. Então, mais para frente, a gente vai trazer, vai vir a Nice, vai vir uma outra pessoa, Obrigado. a gente vai vir fazer esse tipo de montagem Sim. e explicar para as pessoas isso daí, Nice, porque eu acho E legal o lado de servir, de servir, de tirar o prato. de tirar o prato. de colocar. A gente vai trazer o material aqui, Nice, vamos montar uma mesa. Vamos. Vai vir você, vai vir a Raquel, a gente vai montar uma mesa Vamos. caprichada aqui Sim. para ensinar as pessoas como faz esse processo. Sim. Porque tem muita pessoa que trabalha em residência que tem dúvida ainda como faz o processo. Muita dúvida, né? De Muita como dúvida. serve. E o detalhe, né, Nice? A coisa mais simples que se embananam, que lado que eu ponho o prato, que lado que eu saio. E às vezes... E é o mais simples. O mais simples, às vezes o copo está indicando que lado Tá que você indicando. que lado que você vai servir. Porque se você serve a água desse lado, automaticamente você vai entrar com o prato desse lado. E olha que, Regis, que eu tenho uma grande dificuldade. Que eu sou canhota. Na Bahia fala canhota, aqui eu não sei como é que chama, quando você... Eu faço tudo com a mão esquerda. mas Então, canhotos aqui também.
é um pouco difícil para mim algumas coisas. Por exemplo, assim, eu tenho mais coordenação Pode motora. passar mais um pouquinho de foto dela, meu irmão, por favor? Que a gente Eu tenho vai ver mais se tem alguma outra coordenação coisa. motora. É meu esposo Ah, o aí. esposo A gente dela. trabalhando em Um eventos abraço. particular. É, Umas frutas. tá vendo, gente? É o detalhe, É o ó. detalhe, tá É o vendo? A detalhe. montagem, o É fazer com capricho, amor. uma tábua de De frios, damasco, com queijo brie, né? queijo E mel, brie, né? mel. Gratinado com mel. Legal. É. É um trabalho bem caprichado. Você vê que não é uma montagem, qual pegou, jogou, não. Então, assim, é isso que eu falo, né? A diferença do trabalho tá aí. Quando você é caprichosa, quando você vê que você tem jeito e você melhora isso, o resultado tá aí, ó. É uma montagem legal, boa, que vai fazer uma apresentação boa. É dom, né, que Deus dá pra gente, né? Porque eu vim lá de um interiorzinho, E assim, aí você olha sem isso, curso, né? sem nada. E eu crio, assim, do nada as coisas, né? Eu vou ali, pego as coisas, assim, Deus vai me dando as ideias ali na hora, né? Quando É, eu vou ver, eu já fiz um bom resultado. Já, Na né, realidade, na realidade, nisso é isso que eu tô falando, né? Eu acho que o podcast, ele vai, além dele ser um podcast de entretenimento para as pessoas, em vez dele ser por mais que ele é um podcast de entretenimento, a gente vai trazer também aqui ensinamentos, né? Porque a minha ensinamentos. ideia é isso. Isso é uma grande aula, né? Às vezes trazer aqui, eu vou providenciar material e a gente vai montar mesa para essas pessoas que têm dificuldade. O que a gente está falando aqui, às vezes, que as pessoas não têm essa dificuldade de saber qual é o lado esquerdo, qual é o direito, isso, de alguma forma, acontece muito. Não é desprezando isso, não. A gente está aqui mostrando que existe várias formas de você gravar a forma de servir, porque às vezes acontecia muito isso comigo. Eu ficava, gente, que lado que eu sirvo? E aí eu sempre vi um copeiro e falava, que lado você vai servir a água? É. Lado direito. Você vai colocar o prato do lado direito. Mas é normal, dia de festa, você... Ficar nervoso. E também, Regis, dia de festa, o patrão, ele muda muito. Né? O comportamento do patrão no dia a dia é uma coisa. Não sei se com você já aconteceu isso. No dia de festa No é dia de completamente festa, diferente. eles se transformam. Ele quer ver tudo, Porque ele quer a participar. insegurança de não sair dele receber os convidados e alguma coisa dar errado. Por isso que é importante você prestar muito atenção. Eu já cometi várias gafes, eu já errei muito também. Acredito que você também, porque a gente é Nossa, humano, é ser demais. humano. E assim, mas é você prestar atenção nos detalhes, fazer com amor, que no fim trabalhar em equipe, sabe, se unir, trabalhar rindo, dia de festa, sabe? E no fim tudo dá certo. Olha, Nisso, eu tive uma situação assim, né? Quando eu trabalhei muitos anos atrás, eu estava com um evento numa casa e assim, eu estava fazendo um jantar e aquela coisa, eu estava muito nervoso, né? Naquela época eu estava bem nervoso No fazendo um começo? jantar, E aí aquela responsabilidade, nossa, tô fazendo um jantar muito chique e tal, cara, eu salguei e assim, quando você faz coisas que você não consegue tirar mais o sal, tipo assim, um purê de Ai, meu batata, Deus. né? Uma feijoada. Eu lembro que eu tava fazendo uma feijoada nessa época aí. Eu tava fazendo uma feijoada. E eu acho que eu não tirei, assim, eu acho que eu exagerei. Eu não tirei tanto sal e ainda fui e coloquei mais sal. Meu Deus. E tava tudo indo muito bem. Nisso do céu, eu falei, como que eu vou tirar o sal disso agora? Eu mandei todo mundo experimentar, Regis, você vai matar o pessoal. Meu Deus, que Eu falei, responsabilidade. cara, como é que eu tiro o sal dessa feijoada agora? Nisso tem certo tipo de É coisa. por isso que eu não gosto de cozinhar. Tem certo tipo de coisa que você não consegue voltar atrás. Não é. Aí como é que eu vou ter tempo de cozinhar um outro feijão para poder tentar tirar o sal? Eu sei as técnicas que tem para poder fazer isso, colocar uma batata. Sim, uma laranja, comer uma laranja, mas tem coisa que você Mas faz esse tipo de coisa tava fora do comum, tinha muito sal. não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Então, eu fiquei tão nervoso nesse dia, Sim. mas tão nervoso, que eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar o sal desse feijão? Um cozinheiro passa muito nervoso. Passa. Aí, Meu graças a Deus, eu tinha uma copeira que era muito gente boa comigo, a gente era muito amigo. E eu falei assim, cara, faz o seguinte para mim, tenta dar uma segurada lá, que eu vou tentar cozinhar um outro feijão aqui,
e vou fazer um Sim. cambalacho aqui, porque eu preciso dar um jeito, porque o prato principal é o feijão. Era a feijoada. Era a feijoada. Vixe, Regis, putz. Porque as outras coisas, cortar a couve, a mandioquinha, não tava salgada. Mas o Aham. feijão tava um sal, que eu não tirei tanto sal dos Aham. condimentos. Nisso do céu. Mas eu falei assim, esse pessoal vai ter Mas que tem beber dias, água. Regis, tem dias que E eu me tudo des- dá muito certo, mas tem dias Dias que que dá. parece que tá amarrado as coisas, assim, alguma coisa dá errado. Nisso, teve uma outra história também, que é aquilo que eu falo, você vai lembrando das histórias. Eu tava na praia, eu fui de chefe atender uma família na praia, e tinha algumas pessoas importantes nessa casa. Uhum. E eu tava na cozinha. E isso daí as meninas estão trabalhando lá na casa, elas vão lembrar dessa história aí. Eu tava, Nice, trabalhando nessa casa, e aí o copeiro veio e falou assim, pode tirar a comida. Eu falei, tá bom, então vou tirar. Eu tava tudo arrumado e tava aquela coisa, né? Ó, tá vindo uma visita importante. Eles estavam vindo de barco, o cara tinha barco também. Então tava vindo 2 barcos pra Nossa, minha que residência. responsa, hein? Nisso eu tava na cozinha fritando, se eu não me engano, eu tava fritando algumas coxinhas, algumas entradas, esse tipo de coisa. O almoço tava tudo pronto e tal. Nisso, eu não sei o que aconteceu. O óleo explodiu. Meu Deus. O óleo, não tinha tanto óleo na panela. Mas o óleo explodiu de uma forma que bateu em mim, bateu na menina que tava fazendo. Queimou a gente Jesus. toda, assim, espalhou. Olha. Ela tinha, foi óleo no cabelo dela, na roupa dela, na minha roupa. E o copeiro veio e falou, ela falou, a patroa tá vindo aqui, que ela falou que não vai esperar mais, tem que servir. Gente, A um cozinha acidente. tava Isso foi um lavada. acidente de trabalho. A cozinha tava lavada De de óleo. óleo. Eu falei, gente, a mulher me pediu comida agora, a gente tá escorregando na cozinha, como é que a gente vai fazer? A minha vontade era de chorar ali. Mas aí, como eu tinha uma equipe grande, as meninas, não, Red, vamos fazer. Então, O bom é isso, é quando conseguiu. você tem uma equipe bacana, que A te equipe era ajuda. maravilhosa. Nisso, mas o óleo explodiu assim, ó, bum! Mas isso foi um bateu no acidente, você não teve culpa. Teve que lavar o teto e depois pintar o teto. Porque, olha, você imagina pra fazer isso daí. Não, é cada situação que a gente passa. Olha, eu vou que falar pra só você. Deus e a gente sabe. E, cara, são situações, eu tenho Regis, tanta história relacionada a isso que eu passei. A gente vence na vida, mas as pessoas não têm noção dos tombos que a gente leva. Não, as pessoas olham pra gente, nossa, então com a vida ganha, que não sei o quê. Mas pra gente chegar nessa situação que a gente tá hoje, eles não sabem o que a gente pastou lá atrás, o que a gente correu, sofreu, né? Então as pessoas só vê o hoje, nossa, tá bem arrumado, tá com um carro assim Não e tal. sabe. O que eu passei lá atrás? Nice, decorrente disso tudo que está acontecendo, que a gente conversou, que foi maravilhoso, lindo, eu gostaria que você deixasse, de alguma forma, que um papo tão gostoso que se deixar aqui, a Nice fica 2 horas batendo papo aqui. A Nice, a gente muita tem outras história, atividades. né? Nice, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os empregados domésticos, para os nossos seguidores, e se de alguma forma você você tem algum sonho ainda que você quer realizar, e você deixar, de alguma forma, uma mensagem para essa pessoa que quer ser copeira, que quer ingressar na carreira. Você pode passar uma dica. E se você tem algum sonho, e deixar alguma mensagem para os nossos seguidores, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, logo, logo vão assistir. Regi, para essa pergunta eu fiz uma colinha, você acredita? Posso ver? Pode, fica à vontade. Aqui é aquilo que eu falo. Gente, é porque ele manda as perguntas pra gente. Eu tento antes, mandar umas né? perguntinhas antes, mas é por aquilo que eu falo. Aqui não é nada combinado. Eu recebo mensagem, às vezes, das pessoas falando: tem coisas que vocês falam aí que não. Não, gente. Aqui não tem nada combinado. Aqui a gente somos gente da gente. Aqui a gente é uma classe de empregados. Que a gente só preza com a verdade. Aqui ninguém inventa nada, tá? A gente tem várias histórias e tá aí, ó, a Nice passando as fotos dela, mostrando o capricho dela. Fica tranquila, Nice, pode ir. Vamos lá. É porque você mandou as perguntas, eu fui, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Não tem problema. Qual foi a pergunta mesmo? Se você tem alguma mensagem para deixar para os nossos seguidores, se você tem algum sonho que você ainda, se você realizou, se você pretende realizar, e deixar alguma mensagem para quem que vai começar a trabalhar na Copa, ser um copeiro numa residência, deixa alguma mensagem de incentivo, Olha, Regis, uma dica. Para quem quer trabalhar na Copa, é que nem eu falei antes, né? Comece a assistir vídeos, né? Comece Se dedicar, procurar. a se dedicar a isso, a pesquisar sobre a área. É uma área que exige muito, mas é uma área muito gostosa de trabalhar. Eu amo. Mas se você tentar e ver que não dá, não vai. Não vai porque tem que ter muito amor. Você tem que ter
Muita dedicação. Dedicação, você tem que ter postura. Postura, que é É uma essencial, área né? assim que Ser fale elegante. pouco com seu patrão. Procurar É, falar, procurar saber encaixar as palavras certas no momento certo. É assim, ter postura, né? De um bom profissional é você fazer seu serviço e não ficar de bate-papo com o patrão. O patrão não tem tempo para ficar perdendo, Não ouvindo tem. historinha, porque tem umas empregadas que não se toca, né? Desculpa, mas é a realidade, Não, né? é realidade. Ter postura profissional, é fazer seu serviço, ser discreta. É aquilo que eu falo, né? Você que trabalha em casa de família, faça o seu serviço, seja o máximo possível profissional e invisível. O patrão, ele quer funcionário assim. Na hora que ele quiser conversar com você, ok. Mas se ele não... obviamente, o patrão ele tem as atividades dele para fazer. Então, procure fazer a sua. Procure ser diferenciado. Isso é que vai fazer eles notar o quanto você é importante na casa dele. É isso. E você tem algum sonho? Você realizou um sonho de trabalhar em casa de família? Regis, eu tenho. Porque muita gente me pede para mim, tipo, fazer curso, ensinar. E eu falo para meus filhos, que eu tenho uma filha também que eu engravidei nessa família que o meu marido trabalha, que ela tem 19 anos, ela está fazendo faculdade de odontologia, que é a Luana, que é uma fofa. Um beijo, filha, te amo. Um abraço, Luana. E a minha filhinha e o meu filho Lucas, eles falam: mãe, a senhora tem que começar a ensinar, a senhora tem que começar a mostrar para as pessoas, dar curso, porque a senhora é fera. Eles são assim, Incentivadores do seu trabalho. incentivadores, e eles me apoiam muito. Meu marido tem muito orgulho da pessoa que eu me tornei, de Que ter bom, vindo lá do né? interiorzinho. Isso é importante, né? E tudo que meu marido sabe hoje, ele aprendeu muito comigo também. E Legal. assim, eu tenho um sonho de um dia poder realizar esse sonho dos meus filhos, assim, de ir lá ensinar para as pessoas. Tem muita gente que me pede. Nisso me ensina, nisso dá aula, faz alguma coisa. Tenho certeza que isso vai acontecer. A gente esse é meu sonho. Futuramente, talvez no ano que vem, eu pretendo... E aí você vai voltar aqui com esse sonho realizado, que é aquilo que eu falo, né? O podcast também era um sonho meu de realizar, tá aqui concretizado, estamos no 10º episódio. Sim. E quando você realizar isso, nisso, eu tenho certeza que você vai vir aqui para anunciar isso. E o podcast, como é seu também, você vai vir aqui para divulgar, falar, para a gente poder ajudar você, as pessoas, quanto mais pessoas chegar para quiser aprender a fazer um curso, e você vai vir anunciar isso daqui aqui com a gente. E eu falo o seguinte, quem está trabalhando em casa de família de alto padrão, que entra como uma faxineira e tem vontade de ser uma arrumadeira fina, uma copeira fina, aprenda. Presta atenção nos detalhes, presta atenção nas pessoas que são profissionais que estão ali trabalhando. Porque tem gente que quer sair, mas não quer aprender. Quer sair daquele lugarzinho, mas não quer aprender. Não busca conhecimento, né? Fica estagnado ali. Busque, seja diferente, porque assim é uma área que você ganha bastante dinheiro, é uma área que dependendo da casa que você pegar... Da qualificação que você vai atingindo. Você tem um salário que tem certas pessoas que têm faculdade e não têm. Então, assim... A gente consegue ganhar bem nessa área se você fazer um Consegue. serviço bem apresentado. Se você buscar conhecimento. Se você tiver força de vontade, porque é aquilo que eu falo. Tem muitos funcionários domésticos que reclamam de salário. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Se você quer buscar, de alguma forma, ser melhor naquilo que você faz, quer ganhar mais, é você que tem que correr atrás, não vai bater na tua porta. Não vai. E se vocês acham que eu fico aqui fazendo um podcast e eu não faço outras coisas, eu faço 1 milhão de coisas, porque a minha profissão exige que eu sempre busque alguma coisa de diferente, minha área de cozinha, porque se eu não buscar, eu vou ficar parado no tempo. Sim. Então, assim, que nem eu estava falando para a Anice, eu viajava para fora, de alguma forma, eu chegava lá, eu ia pedir água, eu ia para os Estados Unidos, ia para outro lugar, eu parecia um bebê que não sabia falar. Eu queria beber água, eu tinha que fazer mímica, água. Não, eu tive que falar assim, então, toma vergonha na sua cara, vai estudar inglês. Eu tive que aprender. Então, assim, sempre há tempo pra gente aprender as coisas. Nunca fala, tô velha. Não, você não tá velha. Você tá com preguiça. Porque quem quer fazer não tem idade. Sim. Vai e faz, não é? Vai e faz. E é isso. Muitas vezes na minha casa, Regis, eu fico treinando dobras de guardanapo, que é para quando eu chegar ali não perder tempo, né? Não perder tempo, fico... às vezes eu pego uma manga, isso, é você querer, para quem quer trabalhar nessa área, querer aprender. Porque se não for assim, né, Nice? Querer aprender.
Nice, de alguma forma eu queria te agradecer. Obrigada, eu Dizer que agradeço. foi maravilhoso falar com você. A gente mostrou algumas coisas aí, de alguma forma a gente passou algum conhecimento para as pessoas que querem aprender. A gente vai passar mais coisas assim, tá? E aí o que acontece? Como eu tenho outras atividades, não é sempre que eu também. consigo fazer o podcast, mas eu vou tentar trazer pessoas que nem a Nice, a Raquel que veio aqui, trazer um copeiro para ensinar uma montagem de mesa, de alguma forma trazer conhecimentos para vocês que estão aí na residência. Eu não tenho como fazer comida aqui, né? Não tenho como fazer comida, mas vocês podem ter certeza que mais para frente a gente vai tentar trazer pessoas aqui para poder dar algumas dicas de cozinha. Sim. Com o tempo a gente vai trazer outras novidades aqui no podcast para poder ajudar vocês a evoluir aí no serviço de vocês. Nisso, desde já eu quero te agradecer, falar que foi agradeço, maravilhoso Já receber passou uma você hora, aqui. foi muito Já rápido. passou, é rápido, né? E dizer que eu nem tô usei minha colinha, tá vendo? eu falei pra você que você ia Eu bater tava um tão papo. nervosa. Não precisa. Eu falei pra você que você ia bater um papo comigo e não precisava nem de cola porque você se sentia à vontade. Você viu que com o tempo você foi se soltando Sim. e a coisa foi dando certa. Eu queria agradecer a Anis desde já. Muito obrigado. Isso foi maravilhoso esse papo. Isso aí que a gente mostrou para as pessoas. Tenho certeza que vai servir para muitas pessoas. Eu espero que vocês assistam o vídeo. O vídeo quando subir, espero que vocês ajudem, compartilhem. Porque aqui a gente está para mostrar a história das pessoas e vocês conhecerem um pouquinho. Então aqui ninguém sabia quem era a Nice, copeira fina, maravilhosa que nem ela é. Tem uma história linda, tem uma família linda. Então o que o podcast aqui dos empregados quer deixar? Quer deixar isso. Vocês poderem conhecer a história da Nice, da Raquel, da Val, das outras que vieram aqui, para valorizar a carreira dessas pessoas. O podcast é isso. Aqui o podcast não é para arrumar confusão, a gente não quer nenhum tipo de confusão com família. No entanto, que a Nice aqui trabalhou em algumas casas que ela foi bem tratada, né, Nice? Sim. Que você tem Sim. grande orgulho de comentar aqui, que nem ela comentou, que foi bem tratada, foi respeitada. Então, é isso que o podcast quer, trazer, parabenizar essas famílias que fazem um bem para os empregados, porque aquilo que eu falo, vocês que fazem um bem, esse bem que essas famílias fazem para os empregados, vai servir para aquelas outras famílias que ainda não tratam seu funcionário bem. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem famílias que estão tratando muito melhor seus funcionários do que aquelas que não tratam bem. Sim. Hoje nós estamos numa evolução, os empregados domésticos estão tendo um pouco mais de voz em relação a mostrar a importância que a gente tem dentro das casas de família. Então é isso que o podcast quer trazer aqui para vocês. Conhecimento, a história e a carreira das pessoas e valorizar isso. E desde já eu agradeço a Nice. Muito obrigado a todos. Espero que vocês compartilhem. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Regis. Gostou, Nice?